Embora estejamos num momento de grande inércia, este vídeo ainda assim tem o propósito de convidar a todos os que têm Twitter e mesmo Facebook a se manifestarem, marcando o máximo de pessoas que possam interceder neste instante pelo deferimento da ação direta de inconstitucionalidade ADI 5920, que será julgada neste dia 2 de outubro pelo plenário do STF. Marquem partidos políticos, parlamentares de sua confiança e outros. Trata-se, sim ou não, da possibilidade de sustentar ampla representatividade da população em espaços legislativos pela democracia plena instituída pela Constituição Federal de 88. Eis então a narração do texto a ser anexado em seu tweet, cujo link está na descrição deste vídeo. O que é a democracia de massas e quais as consequências de fazer a população abdicar de forma inconsciente da possibilidade de haver maioria de viés social e nacionalista no Congresso Nacional? Sob o ponto de vista de prejuízos ao Brasil, as legislaturas 55, 51 e 50 foram as mais nefastas da história. Legislaturas avessas aos interesses dos eleitores ocorrem desde sempre no Brasil e decorrem do mito que sustenta ser a eleição presidencial a principal na política. Entretanto, a Lei 7454 de 83, o Código Eleitoral, manteve a prerrogativa social de se colocarem as ideias adiante dos nomes durante o exercício do direito ao voto. No Código Eleitoral, em especial os artigos 108 e 109, tratam de um tema extremamente importante para que haja possibilidade de haver efetiva representatividade popular nas câmaras baixas. Primeiro, a legislação eleitoral impõe que todo e qualquer candidato seja filiado a partido político. Segundo, a legislação eleitoral determina que o mandato pertença ao partido político, sendo o partido político o único ente através do qual e com o qual o Estado se permite trocar informações. Terceiro, o artigo 1º da Constituição Federal determina que a democracia no Brasil é essencialmente representativa. Esses 3 itens demonstram que a democracia brasileira possui 2 fundamentos marcantes. Ela é essencialmente representativa e ela é essencialmente partidária. Por estarem obrigatoriamente atreladas a partidos, todas as candidaturas no Brasil são afetas às ideologias, uma vez que os partidos políticos surgem na história universal como sendo aquelas entidades nas quais há uma sistematização política de ideias comuns a grupos sociais. Independentemente da vertente ser de ordem filosófica ou sociológica, toda e qualquer sustentação de ideias comuns a grupos sociais, em síntese, remete à etimologia da palavra ideologia. De fato, a atividade ideológica é sempre aquela que norteia a vida parlamentar e que é batizada pela fidelidade partidária. Ao menos em tese, o parlamentar que falta para com a fidelidade em relação à orientação ideológica do partido deve ser punido. Embora isso não se verifique, o ordenamento jurídico é contratualista e a base dos contratos sociais dos partidos políticos, estatutos, é a ideologia de cada um deles. Por isso, a infidelidade partidária fere o contrato social de uma figura jurídica de caráter privado, o partido, que mantém liame entre o respectivo contrato e a lei.
Por isso, em tese, a infidelidade partidária é considerada crime de falsidade ideológica, pois o parlamentar que frauda o contrato social do seu partido frauda a lei por extensão direta, quando apõe coisa em documento público que lá não deveria estar. Entretanto, sendo a democracia brasileira meramente representativa, após a diplomação dos representantes, a grande massa eleitoral passa à margem dos acontecimentos. Os representantes eleitos devem apenas às suas respectivas consciências todo e qualquer procedimento legislativo enquanto perdurar o mandato. Desde sempre, a falta de conhecimento em relação aos próprios direitos e o pouco interesse da população em cobrar dos partidos políticos obediência aos seus respectivos contratos sociais enseja abusos e produz distorções. Uma grave distorção está atrelada à crença de que na democracia brasileira vota-se em candidato. Essa distorção se agrava quando a eleição trata de mandatos de câmaras baixas. A cultura geral está invertida em relação à realidade observada no ordenamento jurídico, uma vez que o voto de legenda, associado a listas fechadas por prévias ou por sorteios, faz com que o custo de campanhas vá a zero. Em resumo, a lei prevê custo zero para que ideologias que sistematizem ideias de preservação de direitos sociais, soberania e defesa das riquezas nacionais possam ser maioria em espaços legislativos de câmaras baixas. Em 2015, a chamada mini-reforma política quebrou a lógica imanente ao voto de legenda ao exigir uma quantidade mínima e igual a 10% do quociente eleitoral para que uma pessoa seja eleita deputado ou vereador. Em 2018, passou a tramitar uma ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 5920, que pede ao Poder Judiciário o reconhecimento de que a perda definitiva do voto de legenda retirará o aspecto ideológico da lei brasileira, retrocedendo-a ao voto de notáveis. O voto de notáveis é de caráter absolutamente censitário, pois a interposição de qualquer quantidade de votos nominais dentro do voto proporcional faz com que cada candidato ao cargo de deputado ou ao cargo de vereador saia em busca de recursos financeiros. E nessa busca por recursos, os ricos levam franca vantagem. A atual existência de financiamento público às campanhas não é fator que seja tratado como argumento para que haja a elisão definitiva da possibilidade de haver candidatos realmente populares com chances de serem eleitos. Cabe a qualquer cidadão consciente da importância da democracia evitar-lhe os ataques. A supressão definitiva do voto proporcional puro, lastreado em listas fechadas e no voto de legenda, certamente que não interessa ao país. Por isso, cabe pedir ajuda aos partidos políticos, notadamente aqueles que se dizem os defensores dos interesses das classes obreiras, que intercedam, uma vez que os pareceres da PGR e da AGU, no âmbito da dita ADI, não cingiram o verdadeiro aspecto constitucional que está imerso na matéria. O verdadeiro cerne da matéria é afeto ao aspecto econômico, porquanto que a tríade composta por voto de legenda puro, listas fechadas e quociente partidário possibilita a necessária equidade de condições entre candidatos realmente populares e candidatos
ricos afetos às ideologias dos ricos. Sendo a matéria de grande interesse público, é pertinente pedir que partidos políticos intercedam em caráter de urgência para ao menos tentar retroceder tais pareceres dentro da arena jurídica e na forma da lei. Brasília, 29 de setembro de 2009, Grupo Congresso Cidadão.